No dia 23 de julho, a Igreja celebra Santa Brígida, que entrou para a glória em 23 de julho de 1373. Santa Brígida, descendente de nobre linhagem da Suécia, é uma das santas mais privilegiadas da Igreja Católica. Nascida provavelmente em 1302, ficou órfã de mãe desde tenra idade e foi educada por uma parente próxima. Aos 10 anos, Brígida ouviu um sermão sobre a paixão de Nosso Senhor, que a impressionou profundamente. Na noite seguinte, Cristo lhe apareceu em sonhos, crucificado, todo ensanguentado e chagado. A menina, tomada de profunda compaixão, perguntou: Senhor, quem vos maltratou desta maneira? Cristo respondeu-lhe: Foram aqueles que desprezaram meu amor, isto é, aqueles que transgridem meus mandamentos e se mostram ingratos ao amor infinito que lhes dedico. Essa visão e as palavras de Nosso Senhor ficaram gravadas na memória da menina, que desde então manteve uma devoção terníssima à sagrada paixão e morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. A partir dessa primeira visão, outras seguiram, especialmente durante as orações. Rara era a noite em que Brígida não se levantasse para passar algumas horas em meditação, inventando maneiras de castigar o corpo para, no sofrimento, unir-se àquele que tanto sofreu por nossa causa. Por ordem de seu pai, Brígida teve de contrair matrimônio com Ulfo, príncipe de Nerícia, aos 13 anos. O casal piedoso soube comunicar tanta força moral e piedade aos empregados e subalternos. Tiveram 8 filhos, sendo 4 homens e 4 mulheres. 2 filhos morreram na meninice e outros 2 faleceram em uma viagem à Terra Santa. 2 filhas que ficaram em companhia da mãe eram modelos de virtude e edificavam a todos com seu exemplo. Uma outra fez-se religiosa e santificou-se no convento. A mais nova, Catarina, teve as honras dos altares da igreja. Brígida deu aos filhos uma educação primorosa, ensinando-lhes a santa doutrina e a arte de viver santamente, praticando obras de misericórdia, penitência, mortificação e piedade. Com a permissão do esposo, fundou um hospital, onde ela mesma servia como enfermeira, dedicando-se aos mais pobres e abandonados. Reservava para si os serviços mais humildes, chegando a lavar e beijar os pés dos pobres enfermos. Em certa ocasião, fez uma viagem ao túmulo de São Tiago, em Compostela, acompanhada do marido. Na volta, Ulfo adoeceu gravemente. Em uma visão, São Dionísio lhe revelou, entre outras coisas, o restabelecimento do doente. Ulfo convalesceu e Brígida observou uma grande mudança na alma do marido, que, farto das coisas do mundo, resolveu se agregar à ordem dos cistercienses, com o consentimento da esposa. Ulfo entrou para a ordem e viveu e morreu santamente. Brígida viveu ainda 30 anos, inteiramente dedicada a obras de caridade, penitência e piedade. Em 4 dias da semana, praticava o jejum, sendo da sexta-feira a pão e água. A maior parte da noite passava em oração, permanecendo longas horas diante da imagem do crucificado ou nos degraus do altar do Santíssimo Sacramento. Diariamente, dava alimento a 12 pobres, servindo-os à mesa. Fundou um convento para 60 religiosas, dando-lhes a regra de Santo Agostinho, à qual acrescentou algumas constituições. Mais tarde, organizou uma ordem masculina sob a mesma regra. Dessa maneira, teve início a célebre ordem de Santa Brígida. Ela mesma se fez religiosa no convento que fundara, dando o exemplo mais perfeito de virtude às suas companheiras. 2 anos depois de ter tomado o hábito, foi com a filha Catarina a Roma e à Terra Santa. Acometida de uma febre violenta, voltou doente para sua terra e não mais recuperou a saúde. As grandes dores que sofria eram suportadas com a maior paciência, evocando em espírito a lembrança da sagrada paixão de Nosso Senhor. Por amor ao divino esposo, desejava sofrer ainda mais. Um grande consolo lhe trouxe uma visão de Cristo, que lhe assegurava a salvação e revelava a hora de sua morte. Muito bem preparada e inteiramente conformada com a vontade de Deus, morreu nos braços da filha Catarina, aos 71 anos. Antes e depois da morte, Deus glorificou sua serva com numerosos milagres. O corpo de Santa Brígida foi depositado em Roma, na igreja de São Lourenço, em Panisperna, pertencente às pobres clarissas. No ano seguinte, 1374, porém, os filhos transferiram seu corpo para o convento de Vadstena, na Suécia. O Papa Bonifácio IX a canonizou e fixou o dia de sua festa.
Santa Brígida escreveu diversos livros de edificação espiritual, sendo o mais célebre o livro de suas Revelações, composto pelos confessores da Santa e aprovado pelo Concílio de Constança. Santa Brígida, rogai por nós. Oremos. Senhor nosso Deus, que revelastes os mistérios celestes a Santa Brígida, concedei-nos, por sua intercessão, que a exemplo dela contemplemos a vossa glória. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Santos do Martirológio Romano, cuja memória é celebrada hoje. Em Jerusalém, a morte do ancião Simeão, que tomou o menino Jesus nos braços, e nessa ocasião entoou o célebre cântico Nunc Dimittis, expressão de sua alegria e gratidão pela vinda do Messias. Em Salônica, São Demétrio, governador. O martírio foi a recompensa da frutífera propaganda que fazia da religião cristã, 303. São Nestor, mártir, no mesmo lugar. No Egito, Santa Thais, penitente, século IV. Em Ravenna, o martírio de Santo Apolinário, bispo sagrado por São Pedro, dele recebeu sua missão para pregar o Evangelho em Ravenna. Seu zelo apostólico excitou o fanatismo dos pagãos. Teve um martírio glorioso sob o governo de Vespasiano. Em Le Mans, a memória do bispo São Libório, contemporâneo e amigo de São Martinho de Tours. Na Bulgária, o martírio de muitos cristãos, vítimas do ódio atroz do imperador Nicéforo. Em Roma, a memória das Santas Virgens Romula, Redempta e Erunda, 597. Em Roermond, na Holanda, o martírio de 7 sacerdotes, 2 diáconos e 2 leigos, massacrados pelos calvinistas em 1572.